Ocorreu um som estrondoso, com um tom esplendoroso e desolado, fazendo tudo tremer. Era o som da subjugação, o som da dominação, o som da beleza suprema que brilhava mais do que qualquer outra coisa. Algo realmente assustador e miserável. O dado foi lançado, rolando no chão, certamente para ser esmagado por um pé. E então, alguma coisa se acendeu. A sensação ardente nas minhas costas, como se estivesse tentando proteger o meu corpo de uma ameaça terrível. Depois de um grande confronto, aquela presença se afasta. O som de um desejo queimando. O som da resistência contra a vontade divina. Uma luta contra a dominação e a intrusão. Nas profundezas da lareira, uma esperança dourada ainda está queimando com força. Na escuridão impenetrável, o meu corpo é abraçado por uma chama eterna dentro de mim. Mesmo assim, por que eu me sinto tão inquieto? Por que eu sinto como se fosse o único sendo deixado para trás, ficando sozinho nas trevas infinitas? Eu estou cercado por pessoas que se recusam a olhar para mim. Uma chama quente queima na solidão. Minha consciência, nas mãos do medo, vagarosamente começa a voltar. O Bel vai acordar, ele está num local que ele não reconhece, como se fosse um hotel de alta classe, um local que ele jamais poderia visitar como membro de uma família completamente endividada. O Bel, confuso, vai tentar se lembrar do que aconteceu e vai lembrar do ataque. O que aconteceu com a Liu? Será que ele foi sequestrado? O Bel não está amarrado, ele está usando pijamas que ele não conhece, ele não consegue encontrar o equipamento dele. Aí depois de verificar que ele estava sozinho no quarto, ele se aproxima vagarosamente da janela e vê um grande campo. Um local que ele jamais viu. Será que ele ainda estava em horário? Aí só havia mais uma opção para ele, que era justamente a única porta que tinha lá. E na hora que ele sai, ele se depara com um corredor branco magnífico, como se pertencesse a um castelo. E de repente alguém vai chamar por ele. O que você acha que tá fazendo? Era o Redin. Aí isso vai preocupar o Bel, ele era da Freya família, o que vai acontecer com ele? Será que ele vai ser capturado? Ele não tinha chance alguma contra o aventureiro de nível 6. Até que o Redin vai falar: lave seu rosto sujo logo, a gente vai tomar café da manhã. Calma, café da manhã? Por quê? Do que você está falando? Tem algum motivo para o sol nascer? Comer é a coisa óbvia. Hã? Mas mestre, do que você está falando? Você bateu sua Você tá brincando comigo, seu coelho idiota? Aí nisso o Redin vai chutar ele, vai mandar ele terminar os preparativos e ir logo. Aí o Bel vai se vestir com uma roupa que parecia roupa de batalha e vai seguir o Redin. E ele tava passando por aquele local super decorado, super bonito. Aí vai chegar num local cheio de mesas muito longas. Inclusive numa delas estão sentados 4 irmãos Gulliver, que vão tudo questionar se o Bel dormiu demais, perdeu o horário. E depois disso vão continuar conversando, comendo, como se fosse a coisa mais normal do mundo. E o Bel não entendendo nada, né? O que tá acontecendo? Porque a gente tá num ambiente que parece uma casa qualquer. E nisso os irmãos discutindo sobre quem vai comer não sei o que lá, que não queria comer aquilo, vão até virar pro Bel e falam: não, Bel, você come isso, é punição por você ter acordado tarde. Aí vai chegar o elfo, o Regni vai sentar lá e também começar a comer, vai fazer os comentários também. E o Bel continua sem entender nada. Até o Vana Freya vai aparecer. Vai até falar pro Bel: sente logo, vamos tomar café da manhã. Aí todo mundo olhando pro Bel que tá com aquela cara completamente perdida, vão comentar: ei, o que você tá fazendo? Por que esse olhar no seu rosto? Você odeia tanto essa ideia de tomar café com a gente? É um pouco tarde demais pra achar isso estranho. Aí o Bel, não aguentando mais, vai perguntar: onde estamos? E um vai responder: é claro que nós estamos na nossa home, na nossa casa. Aí o Bel: calma, tudo na casa da Freya família? Eu fui levado, vocês me atacaram, a Liu tá em segurança? Aí vai todo mundo fazer silêncio e o povo vai perguntar: uai, pra que sequestrar você? Você ainda tá dormindo acordado? Outros vão até perguntar: e quem é a Liu? E fora do treinamento, nós nunca atacamos você. Afinal, você é um seguidor da Freya e se apaixonou por ela à primeira vista. Então isso torna um membro da Freya família.
Aí que o Bel vai ficar completamente perdido. Ele não estava entendendo nada. Que piada era aquela? Do que vocês estão falando? Eu sou parte da Ashe família. Eu não sou um seguidor da Freya. Aí o povo vai ficar com raiva. O que você tá dizendo? É um insulto com a Freya. Vai todo mundo brigar com ele. Aí nisso um deles vai comentar que talvez as memórias do Bel estão corrompidas. Que ele está num estado de confusão por causa de algum choque externo. Aí nisso vai ter gente falando, não, chama a Rafe. Ela deve estar em Babel agora, traga ela aqui pra verificar se tem alguma normalidade nele. Aí nisso o Bel, não aguentando mais, vai sair correndo, procurando por uma saída. Ele vai sair do grande salão, vai se deparar com um monte de guerreiros lutando. E vai lembrar, então é esse o local onde os membros da Freya família ficam se enfrentando o dia inteiro. E nisso alguém que tá lá no campo de batalha vai ver o Bel e vai falar, Bel, você tá vindo aqui tão tarde e você ainda tá desarmado, você tá nos menosprezando? Aí o outro vai falar, não fique se achando só porque você tá nível 4 agora. E o Bel vai rejeitar, eu não conheço vocês. E vai continuar correndo e vai pular o portão e fugir. Aí nisso Bel correndo pela rua, pensando em voltar pra home da Ashe família, vai trombar com alguém e o cara vai gritar, Rabbit Foot da Freya família? E o cara vai até pedir desculpa e vai querer dar dinheiro pro Bel pra não brigar com ele, que eles não queriam causar confusão com a Freya família. Vai pedir perdão. E isso a Enya, que tá trabalhando, arrumando as ruas depois do festival, vai ver a confusão, vai lá perguntar o que tá acontecendo. E o Bel vai gritar o nome dela. E ela vai reagir perguntando, calma, nós já nos encontramos antes? E isso o Bel vai sentir como se algo dentro dele estivesse quebrando. Você não me conhece? Claro que conheço, não tem ninguém na cidade que não sabe o nome do detentor do recorde. Eu só estava surpresa porque você sabe o meu nome. Aí o Bel vai mencionar que ele é um membro da Ashe família e a Enya vai comentar, eu não sabia que você tinha se convertido. Aí ele vai perguntar mais uma coisa, mas você é minha conselheira, não é? Aí ela vai gritar, como assim? A Freya família se recusa a usar o sistema de conselheiro. O Bel foi completamente rejeitado, ele não estava entendendo nada. E vai até perguntar quem eu sou. E a Enya vai responder, você é o Bel Crânio da Freya família. Você recebeu a bênção da deusa Freya e conseguiu o recorde de subir nível mais rápido, mostrando seu potencial heróico a todos. Como você está próximo a subir para os ranks dos aventureiros de primeiro nível, em apenas meio ano, ninguém negaria que você ganhou o merecido título de Einherjar. Aí isso vai ferir mais ainda o Bel. Quem eu sou? Onde eu estou? O que aconteceu? Por que eu tô tão frio? A chama nas costas dele queimando em solidão. E nisso, voltando para a Freya família, nós vamos ter um grupo comentando sobre o que está acontecendo. E nisso o Redin vai comentar. Está tudo acontecendo mais ou menos de acordo com a vontade divina da nossa deusa. Fora aquele coelho tolo, todas as pessoas e deuses foram encantados e tiveram suas memórias alteradas. Porque ela não conseguiu dominar o Bel, ela distorceu o mundo inteiro no lugar dele. Por isso o Bel estava tão confuso. O Bel da Ashe família foi completamente apagado da memória da população e substituído por uma versão dele que é um membro da família deles. Alguém vai comentar que não é exatamente alterar as memórias. É mais o encanto para desejar que aquelas pessoas não reconheçam aquele ser humano como seguidor da Ashe família. Acredite que o Bel Crânio sempre foi um membro da Freya família. E as pessoas e deuses escravizados pela Freya estavam meramente seguindo essa ordem. Os mortais e os deuses não estavam enganando apenas o Bel, como a si mesmos, seguindo obedientemente o decreto real da Freya. Aí o Bel, ainda perdido pela rua, não sabia o que estava acontecendo. E alguém vai falar, Bel, o que você está fazendo num lugar como este? E o Bel não vai reconhecer aquela pessoa. Quem é você? Como assim? Sou eu, a Rafe. Você sabe, a curandeira que está sempre curando essas suas feridas. Eu estou fazendo umas compras no momento. E na roupa dela o símbolo da Freya família. E a garota continuando, eu aproveitei e comprei alguns doces. Quer um? Ah, é mesmo, você não gosta muito de doces, não é? Mas eu comprei também algo salgado. Alguém que o Bel não conhecia sabia de detalhes pessoais dele. Aí um terror ainda maior vai começar a consumir o Bel. E involuntariamente ele vai começar a se afastar e sair correndo.
E o povo lá na Freya Família que estava discutindo o estado das coisas vai comentar que eles também foram encantados pela Freya, mas ela desfez. Ou seja, os membros de maior confiança da Freya Família estavam cientes de tudo e estavam ajudando ela. Aí nisso, o Bel vai se deparar com o Miak, a Nasa, a Daphne, a Cassandra. E ninguém também se lembra dele. Ele vai se deparar com o Takemi Kazuchi, o Ouka, a Chigusa. E todo mundo vai tratar ele como estranho. Uma das crianças da Freya. O Bel sentindo gosto de desespero. Aí vão continuar comentando o poder da Freya. De como ela poderia fazer qualquer coisa. Roubar um trono, construir um paraíso, governar sobre todo o mundo dos mortais. Mas ela sempre achou essas coisas sem graça. Usar a beleza dela para conquistar tudo. Ela mesma queria conquistar as coisas por si só. Ela quebrou isso só pelo Bel. E então, o Bel vai se deparar com a Ashe Família. A Lily, o Elf, a Mikoto, a Haruhime e a Ashe estavam ajudando com a limpeza do Festival da Deusa, assim como muitas outras famílias. Ou melhor, a Ashe estava usando isso para poder investigar como o mundo estava depois de ter sido reescrito, e ela estava cada vez mais caindo em desespero. Foi então quando Bel apareceu diante deles. Como se atraindo uma à outra, as duas chamas sagradas solitárias acabaram se encontrando no pior momento possível. Cabelo branco, olhos vermelhos, a estrela da Freya Família. O elfo estava com um olhar suspeito. O que a família mais forte da cidade quer com a nossa pequenina? A voz da Lily estava agitada. O olhar do Bel demonstrava sofrimento, como se uma lança tivesse acabado de perfurar o coração dele. Era como se os olhos do Bel estivessem chorando lágrimas invisíveis, desesperadamente procurando por um lugar para ele neste mundo. Tudo que ele queria era voltar para a família que agora o via como inimigo. Ah, eu tenho que correr até ele. Eu tenho que abraçá-lo. Ele está tremendo como uma ovelha. Isso deve estar machucando ele demais. Mas a Ashe não podia fazê-lo. Lily, você se lembra de quando você se tornou minha supporter, não é? A Lily jamais foi a sua supporter. A Prun rejeitou ele. Welf, você fez armas pra mim. Desculpe dizer isso, mas eu não me lembro de ter recebido um pedido seu. E eu duvido que você já segurou algo que eu já fiz. O ferreiro o rejeitou friamente. Mikoto, durante o Wargame você me ajudou. Eu não lembro da Freya Família ter participado de um Wargame. Haruhime, todas aquelas vezes que nós falamos sobre contos heróicos. Será que nós nos encontramos no setor do prazer? Mas eu não sou mais uma prostituta. Com cada palavra e ação, todos estavam ferindo terrivelmente o Bel. A Ashe queria vomitar. Ela sentia como se fosse cair no chão e gritar até a voz dela acabar. Ela pensando, por favor, parem. Parem logo. Por favor, não machuquem mais o garoto. Mas ela não podia fazer nada. Posicionado no alto de construções, estavam dois guerreiros que eram a violência encarnada observando a Ashe. A Ashe estava na mesma situação que o Bel. Somente ela não foi afetada pelo encanto da Freya. Como uma das 3 deusas virgens do Tenkai, uma deusa da pureza e da castidade como Atena e Artemis, ela tinha o poder de rejeitar o controle da deusa da beleza. Eles estão me observando. Não, eles estão me dizendo. Se eu contar qualquer coisa ao Bel, eles vão matar todos. O Vana Freya especialmente era perigoso. Ele era extremamente leal à Freya, mas ele não tinha paciência para aquela farsa. Mesmo que matando a Ashe Família quebraria o Bel e garantiria que a alma dele jamais se tornasse da Freya, ele não se seguraria. A Ashe queria desesperadamente andar até o Bel e abraçar ele. Ele parecia que estava para perder o pouco de força que restava a ele. Não importa quanto ele implorasse, todos o rejeitavam. Sua mente próxima do colapso. Não havia uma sombra sequer do poderoso e confiável aventureiro de nível 4 sobrando. Apesar de tudo, o Bel ainda só tinha 14 anos. Ele tinha medo de perder as pessoas em sua vida depois de ter sido separado do seu avô. O único motivo do Bel se levantar de qualquer jeito era por causa que ele tinha o apoio de pessoas insubstituíveis para ele. E ter todas as pessoas rejeitando a ligação com ele estava o deixando emocionalmente estável. O Bel vai chamar pela Ashe, a última esperança dele, e ela simplesmente vai chamar a família dela para ir embora, dizendo que não deviam se envolver com a Freya Família. O Bel soluçando continuou chamando pela Ashe,
A Haruhime e os outros olharam em choque, mas a Estia ignorou. E a Estia achava que ela não tinha o direito de chorar. A deusa da lareira deu as costas para a mão de alguém que suplicava pela primeira vez. Ela rejeitou a mão da criança que ela amava acima de qualquer outra. Sem se lembrar de como, o Bel voltou para a casa da Freya família. Lá ele foi examinado e falaram que ele foi afligido por uma maldição. Que informações falsas foram colocadas na mente dele, deixando ele num estado de confusão. E o Bel vai tentar protestar, mas não vai conseguir colocar aquilo em palavras. Eu não posso aceitar, não tem como fazer isso. De maneira alguma alguém poderia simplesmente concordar que as lembranças dele são falsas. E aquela que examinou ele vai falar, eu sei que é difícil dizer isso, mas quanto mais rápido você aceitar isso e tentar ignorar as memórias falsas, vai ser melhor pra você. E isso vai deixar ainda pior pro Bel, que não importava o quanto ele tentasse dizer pra si mesmo que o que ele sabia era verdadeiro, todos estavam rejeitando ele. E todos que estavam presentes no exame do Bel vão falar, a gente tem que relatar isso pra Freya, que naquele momento estava em Babel. Já os irmãos Pruns vão pressionar a Reif. Ande logo e conserte isso, se é uma maldição, é dever da curandeira quebrar ela, não é? Só que ela vai falar que a especialidade dela é curar feridas, maldições são outra coisa. Talvez nem a Dianceto família conseguiria cuidar disso, mas talvez a deusa da Dianceto família consiga. Era uma ideia ruim, dever favor a uma família, mas o Bel era o favorito da Freya, então talvez era necessário fazer aquilo. E a própria Reif vai se prontificar a procurar a Dianceto família para ver se conseguia fazer alguma coisa. Enquanto isso, o Bel ainda tentando negar todas aquelas pessoas que ele conheceu, todas aquelas memórias, tudo aquilo era falso. Mas então o Bel vai ser levado de volta para o quarto dele e vão pedir para ele ficar lá até a Freya voltar. É a mente do Bel falando, essa não é sua casa, saia daqui. Aí o Bel vai tentar falar com o Redin, só que ele vai falar que se o Bel perdeu as memórias dele, ele não tinha nada a dizer a ele. Aí dentro do quarto o Bel vai examinar o local, vai encontrar várias coisas que foram trazidas das dungeons, equipamentos, mas nenhum sinal de equipamento da Estia família, nada com a marca do Elf. Não tinha a faca da Estia, só tinha equipamento do Bel crânio da Freya família. A Estia novamente andando pela cidade, lembrando de quando a família dela acordou e não se lembrava do Bel, o poder terrível da Freya. Então ela vai se deparar com o Hermes. Ela vai tentar conversar com ele, questionar se ele conhece o Bel, e é claro que ele vai agir como todos os outros e falar que o Bel pertencia à Freya família. Até mesmo o Hermes tinha caído sob o domínio da Freya, mas o Hermes tinha dado uma anotação para Estia. Mas ele falou para ela, você tem que me entregar isso no momento certo, senão eu vou me tornar seu inimigo. E a Estia é confusa, qual é o momento certo, quando eu devo entregar isso para você? E ela não podendo dizer nada. Então a Estia vai se separar do Hermes e vai ver a Ais no alto da muralha da cidade. A Estia vai até ela e vê um brilho prateado no olhar dela. Ela também estava sob o encanto da Freya. Mas o que a Estia realmente esperava? Se os próprios deuses foram afetados, por que a Ais existiria? Então a Estia só vai pedir um favor para Ais, para ela não se aproximar do Bel de qualquer jeito. Porque aquilo mantendo o Bel protegido, a habilidade nas costas dele, poderia perder a força se aquela que serviu de admiração para ele, rejeitar ele também. Enquanto isso, a Eina, lá na guilda, ainda estranhando o que aconteceu naquela tarde, vai investigar os registros do Bel. E vai achar sinais de que os registros foram alterados. Será que realmente o que o Bel estava falando era verdade? Mas de repente um brilho prateado vai aparecer no olhar dela e ela mesma vai falar, não há nenhum sinal de modificação. O Senhor Crânio sempre fez parte da Freya família. Mas então ela vai deixar algo cair e era nada mais do que os registros dela como conselheiro do Bel. E ela vai começar a ler aquilo, histórias que ela não se lembravam, os registros das aventuras do Bel, de como ela gostava do Bel. Ela não entendendo o que estava acontecendo, ela chorando porque um lado dela estava tentando negar aquilo de qualquer jeito. Mas então a Freya vai aparecer, vai pegar o caderno dela, ela tinha deixado aquele caderno passar batido,
vai prometer que não vai jogar fora, vai ficar com um caderno e falar pra Enya que a família dela logo viria pra dar um jeito em tudo e pra ela ajudar eles. E a Enya vai logo esquecer de tudo e não vai nem saber porque ela tava chorando. E com o livro em mãos, a Freya vai até o Uranus, o outro deus que não foi afetado pela Ordem da Freya. Mas inclusive o ajudante do Urano, Fels, foi afetado. A Freya vai falar que não queria encantar o Uranus por causa que ele mantinha a dungeon e tinha medo de causar qualquer problema. E então ela vai propor ao Uranus: ó, você não faz nada, você deixa eu continuar com o meu joguinho, que eu vou aumentar a exploração da dungeon. Eu vou fazer toda a minha família focar em chegar até o final da dungeon. Porque embora a família dela explorasse a dungeon, principalmente por causa das obrigações que ela tem, ela não estava realmente focada nisso. E os membros da família dela só eram tão fortes assim porque todos estavam constantemente lutando, treinando, seja na casa dela, seja lá na dungeon, só para ser o mais forte possível para ficar ao lado da Freya, ser reconhecido por ela. O Uranus é claro que não gostou de jeito nenhum do que a Freya fez, mas ele vai falar que é verdade que ele não pode fazer nada para impedi-la. Então ela poderia fazer o que bem entendesse enquanto ele ficasse de olhos fechados. O Redin vai buscar o Bel no quarto dele. O Bel vai perguntar da Ciri. O Redin vai falar que não existe tal garota lá. E vai entregar o Bel no quarto da Freya. E ao entrar, a Freya já vai falar: o Redin e os outros me contaram, você não se lembra de nós? E pensar que você está achando ser o seguidor de uma outra deusa. No começo eu achei que era brincadeira, mas isso é verdade? Aí o Bel vai começar a questionar. E a Freya vai falar: não, você é membro da Freya família, da minha família. Então o Bel vai pedir prova. Por favor, atualize meus status. Porque é claro, ele era o Bel Crânio, ele era um seguidor da Hestia. Então nenhuma outra deusa poderia atualizar os status dele. Mas a Freya vai falar: se é isso que você quer, vou fazer isso. A Freya vai tocar um sino. A curandeira que examinou o Bel vai trazer uma agulha para a Freya. A Freya vai realizar todo o processo e vai entregar para o Bel um papel, como se fosse uma condenação de morte. E os status do Bel tinham sido atualizados. E ela ainda vai comentar: nossa, sua resistência realmente melhorou. O Redin tem feito você se esforçar muito de novo. O Bel, sem resposta, vai jogar o papel fora. A realidade era mais cruel do que qualquer outra coisa. Ele não tinha a fauna da Hestia, e sim da Freya. Aquilo era impossível. O Bel vai cair de joelhos. A Freya, vendo aquilo, escondendo um sorriso no coração dela, e vai se aproximar daquela criança digna de pena e vai falar: não, tá tudo bem, Bel. Eu entendo o seu medo, o seu desespero. Eu também entendo que você não pode aceitar tudo de uma vez. Então, por favor, não destrua a si mesmo. Seu corpo está tão frio. Por favor, não trema. Não fique com tanto medo. É claro que tudo aquilo era uma armação da Freya. Ela realmente atualizou os status dele, mas ela usou um item raríssimo que só existia no mercado negro, e mesmo no mercado negro era mais raro do que o item que permitia roubar os status de alguém. Aquele era um item que permitia a atualização dos status, algo feito combinando o poder de diferentes deuses. Para ser usado, você precisava do item de roubar os status para remover a trava, e depois você usava esse item para poder atualizar as habilidades. O porém é que aquele item não permitia o desenvolvimento de magias ou habilidades, nem mesmo subir de nível. Apenas atualizava os pontos de atributos. Com seu uso limitado e que estava sendo usado mais para coisas indevidas, ele foi rapidamente banido e desapareceu inclusive do mercado negro, já que você precisava de usar também o já raro item de roubar status. A Freya, aproveitando aquele momento de fraqueza, vai falar pro Bel: você poderia me contar a sua história? A história não do Bel que é o meu seguidor, a história do Bel que está nas suas lembranças. Você está confuso, eu duvido que você confiaria em qualquer um. Então que tal eu ouvir a sua história? Que tal você me contar sobre si mesmo, a versão que eu não conheço? E ela também vai falar que o Uranus chamou ela hoje pedindo para fazer progresso na dungeon. E ela vai falar que é ruim ela ter que dizer isso quando as lembranças dele ainda não voltou, mas ela queria que ele treinasse durante o dia para não correr o risco dela perder ele na dungeon. Mas que por hoje estava tudo bem e que depois eles poderiam conversar mais.
Aí nisso a Freya vai pedir pra Rafe acompanhar o Bel, ficar vigiando ele sem que ele perceba. E vai chamar a Horn, pedir para que ela assuma a forma dela e trabalhe junto com a Ganesha família para garantir que todos que entrem na cidade saibam que o Bel pertence à Freya família. A Freya continuaria ferindo o Bel e toda vez que o ferisse, ela o abraçaria, ela o curaria. Ela tinha se decidido, ela não se seguraria mais. O nome dela era Freya, a bruxa que sabia tanto o milagre quanto o veneno do amor mais do que qualquer outra pessoa. E deixo meus sinceros agradecimentos aos membros do canal. Algumas coisas aqui só foram possíveis graças à ajuda de vocês. Realmente, obrigado.